noite para você ligado na WTV. Tá começando mais uma Hora do Esporte. Hoje é a edição de quinta-feira, dia 20 de dezembro. Tá acabando o ano. Hoje é a última edição da Hora do Esporte, né? Segunda-feira do ano, né? Segunda-feira já teve a última edição do programa de segunda e hoje a gente fecha o mundo esportivo aqui na WTV. A gente encerra esse ano que foi muito bom, muito produtivo. Meu nome é Gustavo Guimarães e eu tô aqui com o Clóvis Costa, meu parceiro. E aí, beleza, Gustavo? A turma gostou de você semana passada, hein? Aí renovamos o contrato, hein? Pois é. Agora, contrato novo, né? Contrato novo, nossa contratação para 2019, o Clóvis. E aí, Clóvis, acabando o ano, vai viajar, Catar, Emirados Árabes, como é que vai ser essa Ainda não decidi ainda, tô olhando ainda os lugares para viajar. Entendi, mas aqui fora do ar ele estava falando que ele estava em dúvida entre Emirados Árabes, Catar ou Grécia. Não sei, vamos ver se ele leva alguém na WTV para viajar com a gente, né? Mas lembrando, a gente está no Facebook ao vivo, né? Então comenta lá, deixa seu like, sua sugestão, sua reclamação, sua crítica. O link está aqui aparecendo para vocês. facebook.com/WTV Brasil. A gente precisa de vocês para fazer esse programa acontecer, não é isso? Os campeonatos estão acabando, né, Cláudio? Estão, né? Campeonatos. Então, mais um campeonato que está rolando agora é o Mundial de Clubes, não é isso? Sim, o Mundial de Clubes da FIFA. Isso, é com ele que a gente começa falando. Já temos finalistas, né? Real Madrid e Como é que é? Al Ain. Al Ain. Todo poderoso. Todo poderoso Al Ain. Então, mais uma final em que não temos sul-americanos. River Plate foi eliminado pelo Al Ain nos pênaltis. E aí, além do River Plate, nós tivemos o Internacional, que foi eliminado pelo Mazembe em 2010. O Atlético Mineiro, em 2013, pelo Raja Casablanca. E em 2016, o Atlético Nacional, eliminado pelo Kashima Antlers. E agora o River Plate, eliminado pelo Al Ain, né? Então, isso demonstra aí um pouco como o futebol sul-americano vai perdendo forças até para para o futebol asiático, né? O futebol, mais especificamente o futebol do mundo árabe e o futebol japonês, né? Em 2016, o Atlético Nacional foi eliminado pelo Kashima Antlers. Então, só para falar como é que funciona o Mundial, né? Entram os campeões continentais. Então, o River Plate, como ganhou a Libertadores 9 dias atrás, a final foi lá em Madrid. River Plate garantiu a vaga, o Real Madrid ganhou a Champions. O Kashima, que é o time que ganhou do River, que perdeu para o Real, ganhou a Champions Asiática, né, a Liga dos Campeões da Ásia. O time que o River perdeu, o Al Ain, é do Emirados Árabes e ele está lá porque ele é campeão nacional dos Emirados Árabes, que é o país sede. Então, por isso que ele tem participação, por isso que o Corinthians é campeão do mundo de 2000, porque ele era o time campeão nacional do país sede, então por isso que o Corinthians estava no Mundial de 2000, não foi por causa da Libertadores, não tem nada a ver. No Mundial da FIFA, os campeões nacionais do país sede têm vaga, entendeu? Então, se o Al Ain for campeão, ganhar do Real Madrid, vai ser a mesma coisa que o Corinthians. Então, para quem fala que o Corinthians tem 2 mundiais como a Libertadores, tem 2 mundiais como a Libertadores, porque pela regra é convidado a participar o último campeão nacional do país sede, não é isso? Exato. Como o campeonato está sendo nos Emirados Árabes, tem vaga o campeão do campeonato brasileiro dos Emirados Árabes Unidos, que é o Al Ain. Al Ain. Que ganhou do River nos pênaltis. Ganhou do River Plate nos pênaltis. O jogo foi 2-2. E aí a partida foi para a prorrogação. Na prorrogação, nenhuma das equipes conseguiu fazer o gol, né? Sim. E a disputa acabou indo para os pênaltis. Lembrando que o River e o Real Madrid, eles já entram na semifinal. Sim, tanto o campeão sul-americano, né, no caso o campeão da Libertadores, e o campeão da UEFA Champions League, já entra nas semifinais. Agora um detalhe desse jogo, River e Al Ain. O River Plate teve a chance de ganhar o jogo, né, perdeu um pênalti no tempo normal. Então teve a chance, mas também em alguns momentos o Al Ain teve chance de ganhar o jogo também. Bem equilibrado, né? Foi um jogo equilibrado. Foi um jogo bom de assistir. Um bom jogo. Para quem não é torcedor do River Plate, nem torcedor do Al Ain, ficou um jogo bem bacana de se assistir.
E aí, mais uma vez, então, assim, o time que o River perdeu, o Al-Ain, já tinha jogado um jogo. E assim, o River era o primeiro jogo. Então, assim, teoricamente, estava mais descansado. Sim. E mais uma vez, um time sul-americano é eliminado na semifinal, né? Só joga um jogo e ainda assim conseguiu ser eliminado, como o Clóvis falou, mais uma vez. E na outra semifinal, a gente tem aí, inclusive, no GC para mostrar, a gente tem dos dois jogos, né? Aí, então, Kashima Antlers perdeu para o Real Madrid por 2-1, por 3-1, desculpa, Sim. com o show do Bale, do galês, Gareth Bale. Fez os 3 gols nessa vitória. E essa semifinal, né, é uma reedição da final que o Clóvis, a gente estava comentando aqui antes do programa entrar no ar. Foi a final de 2016, exatamente esse jogo, Kashima Antlers contra Real Madrid. Na ocasião, o Kashima Antlers ganhou do Atlético Nacional da Colômbia, que tinha sido campeão da Libertadores em 2016, não foi isso? Sim, foi. E aí acabou sendo eliminado justamente pelo Kashima, esse time japonês. E aí na final os dois se enfrentaram. Deu 3-1, curiosamente o mesmo placar, Mesmo não foi? placar, só que é uma diferença que o jogo foi para prorrogação. Isso. Naquela ocasião, o Kashima Antlers acabou endurecendo mais o jogo com o Real Madrid, e aquele Real Madrid tinha o Cristiano A Ronaldo. fera. Foi 1-1 no tempo normal e na prorrogação, acho que foi o Cristiano que fez os 2 gols, se eu não me engano, Sim, né? sim, Cristiano Ronaldo Fez os acabou 2 sendo gols na prorrogação e sendo o jogo acabou 3-1. decisivo mais uma vez. Né? Então, aí como o River não foi eliminado ainda, porque ele ainda vai disputar o terceiro lugar, a gente tem aí um GCzinho, só para informar o jogo, quando é que vai ser no sábado, Exatamente. 11h30 da manhã, 11h30 da manhã. River Plate e Kashima Antlers, e a grande final do Mundial também será sábado, aí entre os vencedores, o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, o time da casa, enfrentando o Real Madrid. O Real Madrid, assim, é o grande favorito. Apesar de chegar desconfiado, né? Apesar de estar fazendo uma má temporada no campeonato, na Liga Espanhola, tem patinado aí na UEFA Champions League, classificou em primeiro, mas com algumas dificuldades. Teve a demissão do Lopetegui, depois assumiu o Solari, e alguns veículos de notícias dizem que um dos favoritos para ocupar o cargo depois, quem tem interesse, é o Maurício Pochettino, que é o técnico do Tottenham, né? Então, o Real Madrid em crise. Esse título pode ser... hoje, para os europeus, o Campeonato Mundial de Clubes não tem tanto valor. Né? O que vale para os europeus é a UEFA Champions League. Ganhar a UEFA Champions League é o torneio, porque é um torneio que tem um grau de dificuldade maior, são vários jogos, enfim. Né? É um campeonato mais bem organizado também. Então, o Real Madrid, para superar essa crise, ganhar esse campeonato, trazer um troféu... Né? E até financeiramente, o Mundial de Clubes, se eu não me engano, paga 5 milhões de dólares para o campeão. E para o Real Madrid, para esses times de ponta da Europa, que são os times que vão chegar, os campeões da Champions, 5 milhões de dólares eu acho que não faz nem cócega. É dinheiro de pinga, né? Não faz nem cócega no orçamento deles. Aqui pro Brasil, né? Um Corinthians da vida, um Fluminense da vida que tá mal das pernas aí, qualquer time brasileiro, 5 milhões de dólares é uma baita grana, né? Adianta o orçamento aí dos clubes, com né? Com certeza, porque faz a conversão para real, dá mais de 20 milhões de reais, não é isso? Exato. Então dá para comprar um jogador, né? Dá para fazer uma contratação, pagar as contas, né? Que esses clubes também têm as contas muito altas, né? As dívidas dos clubes são altas. Mas aí para um time europeu, no Real Madrid, o Bale, o que é 5 milhões de dólares? Para o cara que na época ele foi contratado, ele era a maior contratação. Foi mais caro que o Cristiano Ronaldo. Foi. Né? Veio do Tottenham, né? Ele estava no Tottenham, foi uma transação bem cara. Né? E era mais cara no momento do futebol europeu. E ele que se lesionou muito nessa metade de temporada, se não me engano, ele já tem 3 lesões acumuladas nessa temporada europeia. E assim, por esse preço, sempre se esperou muito dele, não é diferente, né? Se você pagou mais por ele do que pelo Cristiano Ronaldo, você tem que esperar muito dele, né? Muito. E ele prova que tá no caminho aí, né? Tem feito os gols decisivos, né? Na final contra o Liverpool, ele acabou fazendo gol, claro que a colaboração do goleiro do Liverpool, né? Sim. Que estava digamos assim, numa noite infeliz, né?
e que acabou custando o título para o Liverpool, né? Então ele acabou fazendo gol em final de UEFA Champions League. É um jogador decisivo, tem um histórico de lesões, né? O problema dele acho que são esses históricos de lesões que acaba atrapalhando um pouco a carreira de qualquer jogador, né? Esse histórico de lesões acaba sendo um ponto ruim. E por ele estar no Real Madrid, a visibilidade é muito maior, né? A cobrança é muito maior. Exato. E aí, consequentemente, a frustração é gigantesca também. Então, só para recapitular, nesse sábado então ocorre a disputa de terceiro lugar, 11h30 da manhã, entre River e Kashima Antlers, o River da Argentina e o Kashima Antlers do Japão. E a finalíssima do Mundial de Clubes será às 2h30 da tarde, sempre horário de Brasília, claro, entre o Al Ain, time dos Emirados Árabes Unidos, e Real Madrid, time da Espanha. Detalhe também, Marcelo jogou muita bola, armou o jogo, deu 2 passes pro... Sim, de 3 gols ele deu 2 passes pro Bale, o Marcelo, então assim, tá sendo muito criticado lá porque tá com problema na marcação, devido à idade, né, um lateral, ele já tá com mais de 30 anos. Sim, aliás, sempre foi, né, uma das críticas que a imprensa espanhola tinha feito ao Marcelo é a questão defensiva. Mas ele foi muito importante para o Real Madrid nesse tricampeonato da UEFA Champions League. Ele foi um dos jogadores mais importantes, né, desse elenco estrelado do Real Madrid. Então, ele ainda continua sendo um jogador importante. A questão aí, acho que pesa essa questão da idade também. Já não tem aquele vigor físico, né, para retomar a defesa. Então, mas é um jogador importante. E tem uma discussão no Real Madrid, não no Real Madrid, mas na Espanha, quem foi melhor lateral esquerdo, Roberto Carlos ou Marcelo, né? Então tem uma discussão em aberto. Para quem está acostumado com o vigor físico do Roberto Carlos, né, não é qualquer um que vai chegar e fazer o que ele fazia, né? Mas enfim, falamos de Mundial, agora a gente pega o avião, volta para cá, para a Sul-Americana, não é? Sim, Copa Sul-Americana. Conmebol, que na segunda-feira, enquanto estava rolando aqui a edição de segunda da Hora do Esporte, acontecia lá no Paraguai, na sede da Conmebol, o sorteio da Libertadores e da Sul-Americana. Agora a gente vai falar da Sul-Americana, no final do programa a gente ainda vai falar da Libertadores. Mas temos 6 equipes brasileiras jogando a Sul-Americana. Aqui de São Paulo são 2, o Corinthians e o Santos. No Rio de Janeiro tem Fluminense e Botafogo. E também temos o Bahia e também temos a Chapecoense, porque a Chapecoense entrou porque o Atlético Paranaense conseguiu a vaga direta para a Libertadores ganhando a própria Sul-Americana, então abriu uma vaga, né? E a Chapecoense entrou. Vamos pedir para o Vitão colocar os confrontos da Sul-Americana. A gente colocou só os brasileiros, então só lembrando que nessa primeira fase são 44 times, bastante time, são 22 jogos, então pra gente não falar desses 22 jogos... Não tem fase de grupos, como na tem, Libertadores, é só né? mata-mata, né? Sempre 2 jogos, ida e volta, quem classificar, obviamente, mais pontos, mais saldo de gols ou número de vitórias, gol fora, classifica. Então, dos 6 brasileiros, a Chapecoense é que vai jogar primeiro, ela joga já no dia 5 de fevereiro contra o Unión La Calera. É isso, né? O Unión La Calera. Time chileno, um time pouco conhecido aqui no Brasil, não sei se muito conhecido no Chile, mas... Aprendeu o portunhol com Vanderlei Luxemburgo. Aprendeu portunhol. Unión La Calera. Ó, Clóvis, coloquei laranja em homenagem à sua camisa hoje. Depois a gente vai falar dela. Já perguntaram aqui no Face. Aliás, depois a gente já vai mandar abraços para vocês no Face. Mas a Chapecoense é a primeira que estreia. Unión La Calera vai jogar o primeiro jogo lá no Chile. E no dia 19 de fevereiro tem o jogo da volta. O próximo jogo é o Botafogo. O Botafogo também decide em casa. Isso. Botafogo. Joga com Defensa e Justiça, né? Não traz boas recordações para o São Paulo Futebol Clube, né? Eliminou o São Paulo na primeira fase da Copa Sul-Americana e o Defensa e Justiça é o vice-líder da Superliga Argentina. Parada dura aí. Não é uma parada fácil para o Botafogo. E o Botafogo que nesse finalzinho de Campeonato Brasileiro ainda conseguiu se estruturar, né? Fugir do rebaixamento. Jogando bem até. Técnico... Para os padrões de quem estava querendo evitar o rebaixamento, né? O técnico era o Roberto Valentim, né? Alberto Valentim. Fez um bom trabalho. Não, Alberto Valentim estava no Vasco, é verdade. Zé Ricardo. Técnico do Botafogo no momento. E o legal é que a Sul-Americana já começa em fevereiro, então os times vão ter um mês para ter a pré-temporada, né, para se estruturar, montar as equipes e um mês para já começar a jogar.
Antes do carnaval, né? Antes do carnaval. O ano vai começar, hein? Antes do carnaval. Próximo jogo, Vitão, na tela, por favor, o Bahia. Bora, Bahia. Dia 7 de fevereiro, primeiro jogo, o Bahia recebe o Liverpool, mas não é o Liverpool da Inglaterra, né? O Salah não vai vir jogar. Não vai vir jogar. Não vai para Salvador. Comer acarajé. Pois é o Liverpool do Uruguai. O primeiro jogo é no dia 7, lá na Fonte Nova. E aí o Bahia decide fora. Decide fora no Vai Uruguai. decidir fora. Contra o todo-poderoso Liverpool do Uruguai. Sobre o Bahia assumiu uma gestão nova, o presidente do Bahia, e o Bahia tem tido uma política interessante, de pés no chão, arrumar a questão financeira, tem conseguido montar bons elencos, né? Já está na Série A já há algumas temporadas, tem conseguido se manter na Série A. É um clube que agora, a partir do ano que vem, eles vão produzir o próprio material esportivo dele. Que legal. O Bahia vai produzir o próprio material esportivo. Não vai depender de outras empresas, né? Exato. Financeiramente. E camisa para o torcedor, né? Camisa a preço popular. Então, parabéns aí ao Bahia, né? A direção do Bahia por privilegiar o torcedor. Se o Bahia é grande, qualquer clube, né? O Bahia é o maior clube do Nordeste, um dos maiores do Brasil. E parabéns aí por estar privilegiando o torcedor. Se o Bahia é essa grandeza toda, é por conta de sua torcida que é muito apaixonada, né? Com certeza. E que sirva de exemplo, então, para os outros times, né? Vamos para o próximo jogo, então. Já foram 3, faltam mais 3. O Santos que vai decidir em casa. Primeiro joga fora contra o River Plate, mas não é o River Plate que vocês estão pensando, é o River Plate do Uruguai. O jogo vai ser no dia 12 de fevereiro, o jogo lá no Uruguai. Sim. E a volta 2 semanas depois, no dia 26, na Vila Belmiro. Agora o Santos com o Sampaoli, não é isso? Sim, Santos com o Sampaoli. Espera, né? Vamos torcer para que o Sampaoli consiga fazer um bom trabalho, consiga implementar, né, a sua ideia de jogo. Porque... Eu acho que vai dar certo, com pegar a base do Santos, que sempre traz bastante jovens, acho que vai dar certo. Os meninos da Vila. Né? Sim, exatamente. Então vamos pro próximo jogo, Vitão. Próximo jogo é o Fluminense. Aí eu vou pedir pro Clóvis ler o nome desse time aí. Como é que é? Por quê? Como que é o nome do Porque time? é difícil, precisa ter um estudo Tem. aprofundado de... Eu tava lendo antropofagia, mas não é... quase isso. Antropófago, né? Quase isso. Antofagasta, né? Isso? Deportivo Antofagasta. Antofagasta. É um time chileno também. É um trava-língua esse time também, Antofagasta. Coitado do narrador que tiver que narrar. Se esse time fizer gol, É. mais de um, Gol pelo do amor de Deus. Antofagasta. Coitado dos narradores, né? Mas o Fluminense, que hoje anunciou o Fernando Diniz como treinador, o Fluminense que vive uma crise Financeira, né? política, também vai ter tá para ser votado o impeachment do atual presidente. Os climas lá políticos não tão bons. O presidente está tentando evitar essa votação. Ele vai tentar organizar uma eleição para presidente que seria em novembro do ano que vem, no final do ano, novembro ou dezembro. Ele vai tentar retardar para março, ou seja, e tá para ser votado o impeachment, né? Só que pelo que se fala internamente não vai ter quórum, não vai ter pessoas, conselheiros suficientes, eles não vão para a sessão. Mas o Fluminense numa crise financeira, política sem precedentes, né? Sim. Pelo menos vai ter uma competição internacional para jogar. Que bom que estreou contra um time de menor expressão. Isso pressão. facilita, né? Facilita. Claro, uma eliminação também pode custar muito caro. O Fluminense também tem feito um trabalho de base, na época do Abel Braga, né? Que eles têm a base de Xerém. Então o Fluminense tem revelado alguns jogadores. O Fernando Diniz tem uma proposta de jogo interessante. Agora, basta ver como isso vai se aplicar, né? Depois vai falar das contratações, depois a gente volta a falar um pouco do Fernando Diniz. Mas é um jogo para o Fluminense, é um jogo pela fase tudo, é importante que o Fluminense passe, né? Avance para não entrar em crise. E aí, por fim, o último clube brasileiro é o Corinthians. Coringão vai jogar contra o Racing da Argentina. Aí eu acho que dos brasileiros foi o que pegou a maior dificuldade, né? Sim, foi o algoz do Corinthians na última Copa Sul-Americana, em Exatamente. 2017. O Corinthians foi eliminado para o Racing, empatou os 2 jogos. Sim, empatou os 2 jogos. 0-0 na Argentina. No estádio deles, o Cilindro. E 1-1 aqui em Itaquera. Um dos piores jogos do Corinthians que eu vi foi esse aí.
aqui na Arena contra o Racing. Contra o Racing. Mas é isso aí, vamos tentar reverter. Que é o líder argentino, É né? o líder do campeonato argentino. O Racing é o líder do campeonato argentino. Então, tem o Centurion. Quem lembra do Centurion, né? O torcedor de São Paulo deve lembrar. São Paulino. O Corinthians decide em casa, o primeiro jogo é no dia 14. Não, decide fora, desculpa. O primeiro jogo é na Arena, no dia 14, e no dia 27 ele vai até a Argentina para decidir. Então é bom que ganhe bem o primeiro jogo e construa uma vitória, né? Só lendo os comentários, a gente já está encerrando o bloco. O Ricardo Marcelo Rocha falou dupla top, olha só, estou elogiando a gente. Fala da camisa, tá falando para você falar da sua camisa. Já a gente vai falar, é um assunto para os próximos blocos. Mundial 2000 foi comprado, não senhor, já expliquei aqui. O campeão do país sede, campeão nacional, tem vaga garantida. O Márcio Aranha, parabéns Clóvis, ó Clóvis, hein? Márcio Aranha, grande abraço, camarada Márcio Aranha, de Jundiaí. E o que eu mais gostei foi outro comentário dele, saudações corintianas, saudações corintianas. Ilustre corintiano. Pois é, o Auro tá assistindo a gente, o Andrei Piton, o Andrei tá sumido, hein Andrei? Tá assistindo a gente também. O Anderson Reinaldo, já falaram do NBB? Não, porque o NBB parou, né? O NBB já tá nas férias. A gente falou no programa passado, da última rodada que ia ter no final de semana. Não tem mais NBB esse ano, eles só voltam no ano que vem. Um grande abraço ao Anderson, ele joga basquete, então manja muito do basquete. Ele é o assistente, agora estava na assistente de direção lá na escola. Um grande abraço pro Anderson aí. É isso aí. A Natália falou que estava sem imagem, mas depois falou que voltou, então o problema resolvido. O Pedro Ivo falou gato com 4 os. Então gato. Grande amigo Pedro, mora em Salvador. Então foi pra ele o gato. Mora em Salvador, na Bahia. Corintiano, ele é corintiano. Tá vendo? A gente falou do Bahia, falou do Corinthians, o cara mora em Salvador e é corintiano. Tá tudo a ver, tudo a ver. E a Natália concordou, Pedro, homem sábio, né? Então, é um dos homens mais inteligentes que eu já conheci. Olha só, hein? O Clóvis arrasando nesse programa. Eu vou sair, vou deixar só o Clóvis aqui. Não, mas não por isso, mas ele é um dos caras, porque... uma grande referência que eu tenho. Mas é isso aí, a galera tá chegando, a Daniela Guimarães, a Maria Júlia, a mulher mais linda do Brasil, Maria Júlia tá assistindo a gente. A gente vai pro intervalinho, é coisa de 2 minutos, rapidinho a gente já volta, tá bom? Até daqui a pouco. Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. Sobe os juros e todos nós ficamos na merda, porque sobe os juros, acaba com a nossa economia, a gente tem uma desaceleração da nossa economia e a gente se ferra. Eu duvido que a corrupção naquela região vai acabar e que o governo dos coronéis nordestinos, eu vou falar bem assim, porque nenhuma imprensa fala sobre isso, eu duvido. Porque vai prejudicar a população que já paga horrores em planos de saúde ou já fica... Aliás, plano de saúde, quem tem plano de saúde, quem tem SUS é a mesma coisa, porque o descaso é o mesmo. Por que é a população que vai ter que pagar? E o salário deles aumentou alguma coisa? Não, aumentou R$5. R$5 na base.
Estamos de volta para o segundo bloco da Hora do Esporte, última hora do esporte do ano. Mas é isso aí, estamos bombando aqui no Facebook, deixa seu comentário. Ó, o Ricardo falou, minha filha é fã do Gustavo. Ó, tem uma fã. Manda beijo pra Bia. Beijo, Bia. Pessoal de Osasco também, que sempre acompanha a gente. Um beijo na câmera fechada. Bia, um beijo pra você, Bia. Que bom que você está assistindo a gente. E o João Pedro? Cadê? Quero saber do João Pedro. Manda mensagem. Então vamos continuar o programa, né? Sim. A gente estendeu um pouco o primeiro bloco, né? O papo foi bom, Foi então. bom. E agora a gente começa falando do mercado da bola. Por quê? Porque agora que os campeonatos estão acabando, o que movimenta as notícias do mundo esportivo, né? Principalmente do futebol, são as contratações. Isso, agora são as contratações. A gente separou aqui ó, algumas contratações para falar para vocês, né? O Pablo foi pro São Paulo, né? Exato. O atacante. Pablo. Então vamos falar do Atlético Paranaense. Vamos começar falando do Atlético Paranaense, que contratou o Johnny Lucas. Até agora, os que a gente vai falar aqui são certezas, são contratações fechadas. O Atlético Paranaense contratou o Johnny Lucas, no meio de campo do Paraná, que se destacou bem, jogou muito bem, o jovem. E quem está saindo do Atlético Paranaense é o Pablo, que está indo para o São Paulo. Foi uma das contratações mais caras, né? Isso. Cerca de 26 milhões de reais. 26 milhões de reais. 26 milhões, que equivalem, é um valor maior do que o que o São Paulo gastou para contratar o Nenê, o Diego Souza e o Everton, se eu não me engano, juntos. Então, o Pablo, sozinho, custou mais caro que os 3 principais jogadores de São Paulo nessa estava última sendo temporada. disputado com Flamengo e Palmeiras, né? O Flamengo desistiu do Exatamente. negócio e o São Paulo acabou contratando. Para o Atlético Paranaense, atual campeão sul-americano, perde jogadores importantes, né? Se a gente olhar quem saiu, quem entrou, Pablo foi um importante, sobretudo na reta final da Copa Sul-Americana, Rafael Veiga, que fez uma boa temporada. Mas estava emprestado, né? Estava emprestado, era do Palmeiras. Então, mas são perdas que o Thiago Nunes, o treinador, né, vai ter que montar esse quebra-cabeça, montar o elenco para o ano que vem, porque ano que vem tem Libertadores, o Atlético Paranaense vai estar disputando já a gente vai falar do sorteio dos grupos, que aconteceu segunda-feira, então não sai daí, porque já a gente fala da Libertadores, né? Mas o Bahia, a gente falou do Bahia agora há pouco, não é isso? Isso. E o Bahia, então, acertou o Guilherme, o jogador do Corinthians, meio de campo, que não deu certo no Corinthians, estava sendo emprestado, estava no Atlético Paranaense, inclusive. Venceu o empréstimo dele lá, ele voltou para o Corinthians. Mas o Corinthians tem uma dívida com o Sport Clube Bahia. Por quê? Porque não sei se vocês lembram do Juninho Capixaba, um lateral esquerdo que jogava no Corinthians, foi emprestado para o Bahia. Só que ele saiu do Bahia. Então, assim, o Corinthians está devendo dinheiro para o Atlético, para o Bahia. Então, uma forma de quitar essa dívida foi emprestar o Guilherme, só que o Corinthians vai pagar 100% do salário do jogador. Então, o Guilherme vai receber do Corinthians jogando no Bahia. Então, é uma forma que o Corinthians achou, o Corinthians e Bahia acharam uma forma de quitar essa dívida, né? Para o Bahia, um excelente jogador, né? E para o Bahia é um peso a menos na sua folha de pagamento. Até porque ele ganha bem, por os padrões do Bahia, né? Exato. E quem está saindo do Bahia, aí é o Zé Rafael, que está indo para o Palmeiras. O Palmeiras está se reforçando muito, né? Já não precisava tanto, já tem um grande elenco, mas está se reforçando muito. E o Léo Pelé, um lateral esquerdo que era do Bahia e agora está se transferindo para o São Paulo. Um jovem lateral, dizem que é muito bom. É uma aposta. Né? Para o Bahia, o Zé Rafael acho que é a grande perda. O jogador que fez uma boa temporada, mas já estava, né, desde o Campeonato Brasileiro, já tinha alguma coisa encaminhada de negócios, né? Sim. Então, o Palmeiras tinha preferência, tinha preferência na negociação e acabou indo para o Palmeiras, reforçando o forte elenco palmeirense. Acho que todo mundo quer jogar no Palmeiras, né? Porque mesmo que não jogue, você vai ser campeão, né? Assim, que você vai brigar por título, né? Exato. E agora falando do Botafogo a gente falou agora há pouco que vai jogar a Sul-Americana. Contratados, Alan Santos, um meio de campo que era do Coritiba, já um pouco conhecido aqui de quem acompanha futebol. E o Gustavo Ferrares, bonito nome, Gustavo, que era do Internacional de Porto Alegre, também foi contratado pelo Botafogo. E quem está saindo do Botafogo é o goleiro Saulo, que está indo para o Vila Nova, o Matheus Fernandes, que foi anunciado hoje pelo Palmeiras, aí o Palmeiras de novo, contratando mais um jovem jogador, o Matheus Fernandes,
O Marcinho, um bom lateral direito, tá indo pro Cruzeiro. E o Igor Rabelo, zagueiro, ótimo zagueiro. Ele não foi expulso em nenhum jogo do Campeonato Brasileiro. Olha, para zagueiro, isso é um feito. Ele- Zagueiro e volante que não é expulso. Ele tomou, se eu não me engano, nem suspenso por cartão ele foi. Se eu não me engano, ele tomou 2 amarelos. Ou foi 2 ou foi 3. Aí acabou sendo suspenso por cartão. Mas mais de 3 ele não tomou. Ele, bom. para um zagueiro, Sim. isso é muito bom. E jogando bem, né? Não é só. A gente tem que falar só da. Porque não adianta também não tomar cartão amarelo e aí o cara entrega. Exatamente. Geralmente jogos aí entregando, digamos como se diz aí, entregar a rapadura. Exatamente. Mas além de ser um bom zagueiro, disciplinado, né? Exato. E agora falando do Ceará, o Ceará é um time que subiu e conseguiu a permanência na Série A. Do Lisca doido, Lisca né? doido. O Andrigo do Inter também foi negociado, foi pro Ceará. E o atacante do Corinthians, Matheus Matias, também vai jogar lá. O Matheus Matias, que é um jovem. Quando ele foi contratado pelo Corinthians, ele era o artilheiro do Brasil. Foi em 2016 ou 2017, se eu não me engano. Comecinho do ano. Ele até então, ninguém tinha feito mais gol no Brasil que ele. Não foi aproveitado aqui no Corinthians. Foi pouco aproveitado e agora está indo lá pro Ceará. Importante. Falando- O Ceará, né? né? Porque pela manutenção na Série A, é o grande objetivo do Ceará, e agora conta com o seu grande rival, o Fortaleza, Sim. do Rogério Ceni, que vai estar disputando a Série A. E além de tudo, tem a Copa do Nordeste, que é um dos principais torneios do Brasil, que às vezes não tem a mídia não dá tanta atenção, mas é um bom campeonato, com uma média de público muito grande. E foi uma saída E que que os clubes valoriza, né, o os futebol clubes- nordestino. Isso, foi uma saída que os clubes do Nordeste encontraram aí para conseguir renda e tudo mais, né? E pro Ceará, como o Cláudio falou, né, brigou para não cair. Acho que essa é o principal objetivo dos times que sobem. No primeiro ano é conseguir a permanência, o Ceará conseguiu. E agora vai tentar alguma coisinha a mais, de repente uma Sul-Americana, não é? Sim. Uma Copa do Brasil, quem sabe. E além de tudo tem o estímulo de que o seu principal rival também está na competição. Então, assim, além de jogar, de querer ganhar, por querer ganhar, como todo atleta quer, tem a competição de ser melhor que o seu rival. Então, Exato. assim, é mais uma motivação para o Ceará buscar alguma coisa. Agora, falando do Corinthians, né? O Corinthians está surpreendendo, pelo menos a mim, assim, no tanto de contratações que está fazendo e na importância, né? Não é só contratar, é contratar bem. O principal, acho que foi o Carille, que voltou. Sim, esse é o grande Carille, que fez um excelente trabalho. Conhece o Corinthians, foi criado no Corinthians. Então Teve festa no aeroporto. é um grande reforço, né? Não tem como negar que o Carille é um grande reforço, porque em 2017 o Corinthians fez um excelente campeonato brasileiro, aquele primeiro turno Invicto, que ele né? fez. Então, assim, o Carille fez um bom trabalho e tem tudo aí para fazer um bom trabalho. Apesar, assim, o Corinthians ele tem uma questão. A questão administrativa do Corinthians ele é muito bagunçada, mas a parte do futebol, o Corinthians, a cartolagem não interfere tanto na questão do futebol. Sim, por isso que a o Corinthians deles é entre eles lá. entre eles, né? Então, E além do Carille, então, pro meio de campo, foi o setor do Corinthians se reforçou bastante também. Contratou o Ramiro, um excelente meio de campo do Grêmio. sim. Um cara que joga em qualquer posição do meio de campo, ele se adapta. E o Carille, principalmente porque roda muito, o time vai gostar muito dele. Às vezes vai precisar jogar sem centroavante, às vezes joga com centroavante. E o meio de campo vai ser mexido. Então, ele é um jogador que se adapta muito bem. Acho que ele joga em todas as posições do meio de campo, né? E para o Primeiro, sistema segundo defensivo volante. do Corinthians ele é importante, né? Vai ser Exatamente, é um cara que não erra, difícil errar passes, né? Falando em difícil errar passes, contratou o Sornosa, do Fluminense, esse que é aquele meia clássico, aquele 10 Sim. clássico, né? Para ajudar o Jadson, acho que o Jadson precisa de alguém para dividir as funções, ele ficou muito sobrecarregado e pela questão da idade não conseguiu. O Jadson vem caindo de produção. Exatamente. Né? E, claro, como você disse, né, a idade pesa muito. Acho que o Sornosa dá um gás novo nesse meio de campo do Corinthians. É um bom jogador, fez uma boa temporada pelo Fluminense. Então, foi uma boa contratação para o Corinthians. Né? O Corinthians tem sido, nos últimos anos, as contratações do Corinthians têm sido cirúrgicas. Né? O Corinthians, mesmo atravessando uma crise financeira, consegue contratar jogadores Que dão certo. que dão certo, né? Que se encaixam no elenco, no estilo de jogo do Corinthians e acabam se dando bem aí. Então, acho que é uma boa
É uma E eu boa acho contratação. assim, por mais que talvez não dê pra jogar junto Jadson e Sornosa, pelo menos é elenco, né? Sim. São dois bons jogadores que você pode revezar entre eles muito bem. É para um time que com carência nessa posição, tanto no meio quanto no ataque. E é sempre bom você ter quanto mais jogadores bons, melhores, né? Sim, considerando que a temporada são vários jogos, tem lesão, suspensão de cartão. Então, No é mínimo importante. 3 campeonatos que eles vão jogar. Então, é importante você ter no elenco jogadores aí que possam. Exatamente. Também foi contratado o lateral direito da Ponte Preta, André Luiz, lateral direito do Las Palmas, o Michel Macedo, e aí os dois atacantes, o Gustavo Mosquito, um que veio do Coritiba, um atacante, e o outro Gustavo é o Gustagol, Gustavo fez que uma. estava emprestado no Fortaleza, né? Fez uma excelente Série B, artilheiro do Fortaleza no ano. Sim, recebeu elogios do Rogério Ceni. Sim, e aí tá voltando agora de empréstimo, estava emprestado, agora volta. Eu também acho que se o Carille apostar nele, ele vai dar certo no ataque. Sim. O Carille já falou que quer continuar com o Roger, que afinal foi ele que trouxe o Roger, né, quando ele ainda estava na passagem anterior. Mas eu acho que o Gustavo também pode dar bons frutos para a torcida, para o time. E além de tudo, é como eu falei do Sornosa e o Jadson. Se não der para jogar os dois juntos, que jogue revezando, mas pelo menos a qualidade vai se manter. E agora vamos falar do Fluminense, né, que perdeu o Richard pro Corinthians, né, o meio de campo, que não sei se a gente falou, mas o Corinthians contratou o Richard, também meio de campo do Fluminense. E aí hoje anunciou o Fernando Diniz, treinador. O Clóvis vai falar um pouco mais do Fernando Diniz. Sobre o Fernando Diniz, ele teve assim, né, uma grande projeção no Audax, né, o time de Osasco. Chegou a disputar a final do Campeonato Paulista com uma proposta de jogo, toque de bola, uma proposta de jogo interessante, não abrindo mão da posse de bola, mas com objetividade. Teve a sua grande chance no Atlético Paranaense, começou até bem, o Atlético Paranaense não disputou o Campeonato Paranaense, né, entrou na Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, mas os resultados acabaram não vindo e ele foi demitido, e aqui é sobre o Thiago Nunes. Agora é a chance de novo do Fernando Diniz pegar um clube de tradição, o Fluminense é um clube de tradição, um clube de massa. Agora é o grande desafio, resta saber aquela coisa que a gente falava sobre o Santos. Se a torcida do Fluminense vai ter paciência, se a imprensa vai ter paciência, porque geralmente quando o técnico tenta inovar, muitas vezes, é professor Pardal, é isso, é aquilo. Então, tem que dar tempo pro cara, né? Dá tempo pro cara. Mas o Fernando Diniz também precisa abrir mão de, assim, tem que saber também ser pragmático em alguns momentos, né? A grande inspiração dele é o Guardiola, para mim é o maior técnico deste século. O Guardiola, quando ele foi para o campeonato inglês, ele abriu mão de algumas coisas. O Guardiola não gostava do time que cruzava a bola, hoje o Manchester City tem jogada aérea. Sim. Então o Fernando Diniz também vai precisar abrir mão. Vamos ver se esse período que ele ficou fora, aí dos clubes, ele tenha repensado isso. É um bom treinador, tem uma boa ideia sobre futebol. E eu acho assim, que ele aceitou o Fluminense, como jogador ele jogou no Fluminense, então já é identificado com o clube, mas eu acho que ele está procurando se reerguer no futebol, né? Sim. Porque ele saiu com moral baixa lá do Atlético Paranaense, os torcedores não gostaram dele. Então, assim, ele está tentando se reafirmar e mesmo sabendo das dificuldades do Fluminense, com salário atrasado, com crise política, com crise financeira, eu acho que ele aceitou mais por isso, para tentar mostrar mais um pouco dele, para tentar ganhar moral, para que outros times depois contratem. Claro, terminando a temporada, né? Ele vai sair, eu acho que ele não vai sair no meio, mas eu acho que ele aceitou o Fluminense mais por isso, para dar um outro gás. Ele que ficou famoso no Audax, né? Deu aquele boom, Fernando Diniz explodiu, e depois meio que foi caindo, conseguiu o Atlético Paranaense, uma equipe grande, não saiu, até começou bem lá e tal, mas depois foi caindo de rendimento. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Vamos torcer, né? A gente tem que sempre torcer pro bom futebol. Ainda mais pro treinador, né? Exato. E aí, comenta no Facebook o que vocês estão achando das contratações, quem que vocês querem pro seu time. Tem uma pergunta pra gente lá no Face, ó. O Anderson. Na opinião de vocês, quem seria o centroavante com a cara do Timão? Começa com você. Acho que o centroavante deveria, pro esquema do Carille, tinha que ser um centroavante com as características do Jô, né? Aquele cara que prende a bola. Fala-se aí do Wagner Love. Acho que o Wagner Love seria seria aquele centroavante mais a cara do Corinthians. Ele teve uma passagem boa no Corinthians em 2015, que foi campeão brasileiro na época com o Tite.
seria um bom centroavante para o Corinthians, né? Mas será que a idade não pesa para ele? Tem essa questão da idade, né? Não sei como que ele está na Turquia, mas... Não tá feliz, não. Não Lá tá com feliz, problemas com a diretoria. mas precisaria ter digamos, um reserva. Mas acho que um centroavante mais... Aquele que segura mais a bola, sabe fazer o pivô e tudo mais. Coisa que o Jô fazia muito Sim. bem, né? Eu volto a falar, eu acho que esse centroavante é o Gustavo, que além de ter um nome muito bonito, ele joga bem. Sim, sabe? fez uma boa temporada, Exatamente, fez uma boa temporada. Mostrou que sabe jogar, que sabe fazer gol, que eu acho que o Corinthians está precisando de um cara que faz gol. E ele faz gol. Se eu fosse treinador do Corinthians, começaria com o Gustavo de centroavante, titular, de 9, aquele 9 clássico lá. Até ficaria com o Roger na reserva, mas eu apostaria no Gustavo. Sim, fez uma boa temporada. Acho que até pelo tudo, Love, não é nem tanto pela questão técnica, mas é a questão física. física. Eu acho que pesa muito pra ele. Mas acho que está respondida a pergunta, né? Só continuando falando das contratações, né? O Palmeiras, que está nessa novela com o Ricardo Goulart, acerta, não acerta, está esperando a liberação da China. A gente fala depois do intervalo então, o Vitão acabou de falar. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí, continua participando no Facebook, tá bom? Valeu! Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. De volta, Hora do Esporte, nosso terceiro bloco. Agora sim é o último bloco do ano. Último bloco de 2018, agora só 2019. Esporte aqui na WTV. Depois que a gente der tchau aqui, só ano que vem, não é mesmo? Isso. Mas enquanto isso, o programa ainda tá rolando. Facebook aqui para vocês comentarem com a gente o que vocês estão achando. A gente tá falando do mercado da bola, né, das transferências. O que vocês estão achando das contratações do seu time? Tem alguma que a gente não falou aqui, alguma contratação? Só relembrando, Isso. a gente priorizou falar dos que já estão acertados. A gente não tá na especulação, porque evitou falar de quem ainda está meio encaminhado, né? Tem o William Arão, que sai ou não sai do Flamengo, mas a gente evitou falar disso, né? Até para não vir com informação errada, né? Mas continuando falando, vamos falar do Palmeiras agora, o atual campeão brasileiro, né? Acho que o time a ser batido. é o time a ser batido em 2019, né? Ele é um time que, além de ter um elenco muito bom, só tá trazendo jogadores, não tá se desfazendo de nenhum, né? Exato. Isso Lembrando é que ponto teve positivo. Ponto positivo. E o William, a perda do atacante William por 6 meses, se eu não me engano. Isso, 6 meses por contusão, né? Contusão, então não estava nos planos do Palmeiras. Mas o Palmeiras tem de volta o Rafael Veiga e o Zé Rafael, que eram jogadores do Palmeiras. Sim. Rafael Veiga estava no Atlético do Paraná, voltou. E o Zé Rafael também voltou, estava no Bahia. O Matheus Fernandes, que a gente falou do Botafogo, um meia bom, meia jovem, né? Sim. E por enquanto são esses, mas tem a especulação do Ricardo Goulart, aquela coisa toda. Tem o jogador aqui do Hoffenheim, Felipe Pires, atacante do Hoffenheim, Exatamente. que é para substituir o William, um jogador que joga pelos lados, aquela função do William, que o Felipão tanto gosta, né? O estilo de jogo do Felipão sempre precisa de alguém, um jogador do lado, que joga pelos lados do campo, e um centroavante fixo, né? No caso o Daverson, né? Que foi que se firmou na posição. Palmeiras, um elenco forte. Claro que esses jogadores que estão chegando vão brigar por posições. Desses que chegaram, nenhum que aquele que chega assim, não, esse vai ser titular, né? Diferente, por exemplo, do São Paulo, contratou o Pablo chega para ser titular, né? Exatamente. Agora, diferente, o Sornosa no Corinthians, com certeza chega para ser titular. No caso do Palmeiras, são Ramiro. No caso do Palmeiras, jogadores para compor elenco, e como o Palmeiras também tem Libertadores, Campeonato Paulista, Copa do Brasil, então
vai precisar rodar bastante esse elenco. E o Felipão fez isso esse ano, né? Ele rodou muito, então acho que isso que é um atrativo para os jogadores falar, opa, esse é um treinador que vai rodar, então pode ser que vai chegar a minha hora. Exatamente, então, vou ter minha oportunidade. É uma motivação a mais, porque às vezes não é tanto na promessa, eles já viram que é uma coisa que acontece. Sim. O Felipão tendo um elenco muito grande, rodou muito até para não cansar fisicamente os jogadores e deu certo, né? Deu certo. Ele pegou o time em sexto no Brasileiro, chegou na semifinal da Libertadores e foi campeão brasileiro. Então, e além disso, acho que a estratégia do Palmeiras maior é para não reforçar os adversários, é para tirar jogadores possíveis reforços dos times adversários. No caso aqui de São Paulo, a gente já falou do Corinthians, mas a gente vai falar agora do Santos, que a principal contratação é a do Jorge Sampaoli, treinador argentino, que fez muito sucesso lá no Chile, com a seleção chilena. Treinou a seleção argentina na última Copa. No programa passado, o Clóvis aqui deu toda a biografia esportiva do Sampaoli. E a principal perda é o Gabigol. O Gabigol que foi artilheiro do Brasileirão, né? Que foi bem nas mãos do Cuca, né? Quando o Cuca assume o Santos, o Gabigol começa a ter um bom rendimento. Mas todo mundo sabia, né? O Gabigol está emprestado, o passe dele pertence à Inter de Milão, e a Inter de Milão não vai se desfazer de graça do Gabigol, porque investiu pesado no Gabigol. Existem aí outros clubes do Brasil que têm interesse por ele, mas ainda é tudo campo da especulação, né? Não tem nada de concreto. E só para continuar então falando dos 4 grandes aqui de São Paulo, a gente já falou do Corinthians, Palmeiras e do Santos, agora falar de São Paulo. São Paulo, a principal contratação é o Pablo, atacante do Atlético Paranaense, a gente já comentou aqui. Também contratou o Léo Pelé, o lateral que era do Bahia. E a principal, mas uma das saídas, acho que a torcida vai gostar, foi a do goleiro Sidão. Sidão, muito divididas as opiniões, às vezes até uma maioria querendo que ele saísse. Realmente, ele foi pro Goiás. Goiás, time que está de volta à Série A, depois de um longo tempo, tradicional clube brasileiro aqui, Sim. Na Série A, na Elite. Voltou e está se reforçando, né? Dizem que estão interessados no Roger, atacante do Corinthians, mas contrataram o Sidão. O São Paulo fez um grande valor, né, no Pablo, que fez uma boa temporada. Realmente é um investimento pesado, mas o São Paulo ainda tem posições ainda que precisa reforçar. O São Paulo precisa de um meia, né, o Nenê já tem uma idade avançada, e o Nenê também tem causado alguns problemas aí no elenco, como não gosta de ser substituído. Isso é uma coisa que a diretoria de São Paulo vai ter que ficar de olho, porque isso contamina o elenco e causa problemas de vestiário, e isso interfere no rendimento do time. Então só precisa de um meia, um lateral direito, porque o Bruno Pérez não fez, né, não cumpriu bem aquela função. A saída do Éder Militão, o São Paulo cai de rendimento. Perdeu muito. Com a saída do Éder Militão. Então precisa de um bom lateral direito. Tentou o Vitor Ferraz, uma troca entre o Trellis, né, com o Santos, né, o Trellis pelo Vitor Ferraz, mas o Jorge Sampaoli já vetou a saída do Vitor Ferraz e quer o Vitor Ferraz no elenco. Líderes, né? Sim, agora que o Renato saiu, sim, acho que o Vitor Ferraz assume, até pela questão de tempo de casa lá do Santos, assume meio que essa postura de líder dos jogadores, né? Mas então agora a gente vai falar rapidamente sobre a Copinha que é a tradicional competição da base, né, do Sub-20, acho que é a principal competição Sub-20 aqui no Brasil. A Copinha que sempre acontece no mês de janeiro, Copa São Paulo de Futebol Júnior, ela acontece no estado de São Paulo. A gente preparou uma arte para falar as sedes da Copinha, né? Então são 128 times, esses times são divididos em 32 grupos. Não vai dar pra gente falar as 32 cidades, né? Mas a gente colocou na tela para vocês, só para vocês verem, de repente vocês vão estar por aí, janeiro é um mês que todo mundo viaja, né? Então, os jogos geralmente são gratuitos. Geralmente são gratuitos, não pode entrar com camisa de time brasileiro, pelo menos quando eu fui não tinha essa restrição, só com camisa de time europeu para evitar confronto, né? Mas os de São Paulo. Os de São Paulo, né, eles não deixam entrar. Mas essas são as 32 sedes. Sim. E para quem está aqui na capital, são 3 sedes aqui na capital. O Canindé, o estádio da Portuguesa, né? Sim. O Nicolau Alayon, que é o estádio nacional, em frente ao CT do Palmeiras e
do São Paulo, ali Perto na da Barra Funda. estação Barra Funda do Perto metrô, da tem estação fácil Água acesso. Branca da CPTM e Barra Funda do metrô. E Então, a Avenida fácil Marquês de acesso. São Vicente, que também tem Exatamente, várias muitos opções ônibus. de transporte público ali. O Canindé tem a estação Portuguesa Tietê e a estação Armênia, que são estações próximas. Eu estudo ali do lado, então eu sei mais ou menos, né? E também tem o estádio Conde Rodolfo Crespi, que ninguém conhece como esse nome, conhece como a Rua Javari, né? O estádio do A Juventus. famosa, da moda. histórica Rua Javari. Rua Javari. Rua Javari. Que tem só uma curiosidade, Nacional e Juventus tem o famoso clássico Juvenal. Juvenal aí, tá vendo? História. Clóvis aqui é história pura. Então, pra você que se for viajar, o Flamengo vai jogar em Jaguariúna, o Corinthians vai jogar em Itu. Então, procura se informar essas que a gente passou, são as 32 sedes, né? Sim. São menos de 32 cidades, porque em São Paulo são 3 sedes, mas são quase 30, são 29 cidades. Então procura se informar qual time que vai jogar e prestigia a base, porque a molecada precisa e é de graça, né? E é de graça. E a Copa São Paulo já revelou grandes jogadores. Exatamente. Né? Rogério Ceni, recentemente, Paulo Roberto Falcão, lá nos anos 70. Então, Careca, que foi centroavante do Guarani de São Paulo. Então, vários... Gabriel Jesus recentemente. Pessoal do Santos também, né? O Lucas Moura. Sim. Então, foi... É uma Copa, é um celeiro de craques aí, né? Lembrando que essa é a edição de número 50 da Copinha, então além tem essa comemoração, então vai ser um torneio bem legal. A gente vai falar da Libertadores, mas antes da Libertadores vamos resolver aqui o assunto da camisa do Clóvis, que chamou a atenção, né? Opa! Explica pra gente, né, essa Bom, camisa. Essa camisa aqui é uma homenagem à seleção da Holanda de 1974, que foi a famosa laranja mecânica, liderada em campo por Johan Cruyff, treinada por Rinus Michels. Né? Então foi time fraco, fraquíssimo. Uma seleção que não perdeu a final para a Alemanha, mas deixou um grande legado para o futebol. Né? Hoje que nós entendemos de futebol moderno, futebol total, hoje aquele futebol jogado no Barcelona, futebol que o Pep Guardiola tanto gosta e coloca em campo, tem uma grande influência aqui com essa seleção de 1974, né? Conhecida como futebol total, ninguém guardava posição, jogadores que faziam múltiplas funções, e essa seleção acabou encantando o mundo e deixou um grande legado, por isso que revolucionou o futebol. Né? Hoje o futebol moderno passa pela Holanda de 1974, e o grande craque dessa seleção foi Johan Cruyff, que jogou no Ajax, depois no Barcelona. Aliás, se o Barcelona hoje é esse clube com essa filosofia de futebol que encanta a todo mundo, tem um grande responsável aí. Não é só um dedo, é uma mão. Uma mão do Johan Cruyff, que treinou o Barcelona, já foi jogador, também foi treinador, tem uma ligação muito grande, tinha uma ligação muito grande com o Barcelona. Então, uma homenagem a essa seleção que, para mim, foi uma das melhores do mundo, embora não tenha ganho a Copa, né? Às vezes nem sempre o melhor vence. É comparado com o Brasil de 82, né? Que o Brasil de todo 82. mundo fala que foi talvez a melhor seleção que eles viram jogar, né? Depois, claro, das seleções do Pelé e do Garrincha. E não ganhou a Copa, né? Não ganhou a Copa, como a Holanda de 74 do Cruyff e a Hungria de 54 do Puskás. Então, exatamente, são grandes times, né, que não ganharam, mas estão aí na... Deixaram um grande legado. Sim, grande porque assim, legado. Ninguém fala da Alemanha de 74, fala mais da Holanda de 74. Até em 82 também, né? O Brasil foi a seleção que mais foi comentada. Mas passada a aula de história, essa brilhante aula de história aqui dada pelo Clóvis, né? Vamos falar de Libertadores, porque como eu já tinha dito anteriormente, na segunda-feira à noite, um pouquinho depois que acabou a edição da Hora do Esporte aqui na WTV, estava rolando lá o sorteio lá no Paraguai, que é onde fica a sede da Conmebol, na cidade de Luque. Estava rolando lá o sorteio da fase de pré-Libertadores e o sorteio da fase de grupos. Eles já divulgaram a tabela, a gente vai começar vão ter 3 fases preliminares antes dos grupos, né? Sim, a famosa pré-Libertadores. A famosa pré-Libertadores, né? Vou pedir para o Vitão colocar a primeira fase da Libertadores. São 3 jogos. O Delfim do Equador recebe o Nacional. Então as equipes que estão da direita vão decidir em casa, né? A gente não colocou os 2 jogos, mas quem começa primeiro em casa, consequentemente decide o próximo jogo fora. Então o primeiro jogo,
é o Delfim do Equador e o Nacional do Paraguai, Nacional time tradicional. O segundo jogo dessa primeira fase vai ser entre os venezuelanos do Deportivo La Guaira contra o Real Garcilaso, um time também já conhecido aqui do Peru, não é? Sim. E fechando essa primeira fase, o Bolívar, que foi um dos últimos times a se classificar, porque o Campeonato Boliviano sempre termina depois do sorteio, classificou e vai pegar o Defensor Uruguai. Então essa é a primeira fase, essas 6 equipes que vão tentar ir para a segunda fase, que aí a gente já vai colocar na tela a segunda fase, que aí já aumenta um pouquinho, ó. E aí Sim. já entram os times brasileiros. Sim. Os times que ficaram em 5º e 6º lugares do Brasileirão, não é? Sim, o Atlético Mineiro tem o Danúbio, que não é um adversário tão difícil, mas, né, é sempre bom ter cautela aí com esses adversários. E aí o Melgar, um time do Peru, vai receber a Universidade do Chile. Depois o jogo de decisão é no Chile. O The Strongest da Bolívia, também time tradicional, vai jogar lá na altitude o primeiro jogo contra o Libertad do Paraguai, um time tradicionalíssimo. Sim, também tradicionalíssimo. do Paraguai. É o time do Nicolás, que foi o presidente da Conmebol, agora não é mais, né? Mas Nicolás Leoz. Tanto é que o estádio Libertad chama Nicolás Leoz. Que isso, hein? Que Estádio moral. Libertad. E aí também mais um time chileno, o Palestino, vai receber o Independiente de Medellín, da Colômbia. E aí o jogo de decisão vai ser na Colômbia. Na cidade de Medellín. Na cidade de Medellín. Altitude também lá, não é? Sim, uma região alta. Virando a página, Vitão, ainda na segunda fase, aí já entra o São Paulo, que o Clóvis vai contar uma historinha pra vocês. Tajeres e São Paulo já se enfrentaram na Copa Mercosul, né, em 2001, 2 empates. São Paulo acabou sendo eliminado pelo Tajeres naquela oportunidade. Então já tem um histórico aí, claro que isso já são outros times, outra época, mas é um clube que está na fase, está na tabela ali do meio, está no meio de tabela do Campeonato Argentino. E tem aquele jogador Rojas, né, João Rojas, que o São Paulo contratou, veio do Tajeres. E então é uma equipe que pode, né, causar algumas dificuldades para o São Paulo, que está em formação. O Jardine já vai ter um desafio muito grande. Então é um jogo porque o São Paulo possa ter algumas dificuldades, olho, né? Abrir o olho. E aí então o próximo jogo da segunda fase, aí já vai depender de quem passar. A gente acabou de falar, Deportivo La Guaira e Real Garcilaso. Quem passar enfrenta o Atlético Nacional. Tá vendo que essas siglas, né, C5, C6, eles usam para sortear quem vai estar depois, né, nas próximas fases. Como eles não sabem quem é o ganhador, eles põem essa sigla nos jogos, né? Então os venezuelanos do Deportivo La Guaira contra o Real Garcilaso, quem passar enfrenta o Atlético Nacional da Colômbia. Um outro jogo, né, são 8. O 7º jogo aí também depende lá da primeira fase, do primeiro jogo, né, E1, entre Delfim e Nacional. Quem ganhar enfrenta o Caracas da Venezuela. O jogo de volta é na Venezuela, o Caracas decide em casa. E aí o último jogo, aí é aquele E3, o Bolívar contra o Defensor. Quem passar vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil, o time também que já eliminou o Santos, né, na Libertadores. Atlético Mineiro, eliminou o Atlético Mineiro, não, perdão, Palmeiras, eliminou o Palmeiras no Allianz em 2017. E também eliminou o Santos, não foi? Eliminou o Santos, depois fez a semifinal com o Grêmio, que o Marcelo Groi faz aquela defesa histórica, né? Então... E aí quem passar dessa fase vai para a terceira fase, ainda não entra na fase de grupos. Então aí é o G1, que é o primeiro jogo, é o vencedor do C1. E quem é o C1? Danúbio e Atlético Mineiro. E o C8, aí já podem ser 3 times, né? C8 é Bolívar, Defensor ou Barcelona. Então 5 times brigam por essa vaga. E no G2, que é o segundo jogo da terceira fase, aí os vencedores do C2 da segunda fase, que é o Melgar ou Universidade do Chile, enfrentam quem passar do C7, que aí pode ser Delfim, Nacional ou Caracas. Virando a página, o G3, que são os vencedores do C3, que é o The Strongest da Bolívia ou o Libertad do Paraguai, enfrentam o C6, que é o La Guaira, Garcilaso ou Atlético Nacional da Colômbia.
E aí, o último jogo, G4, Palestino do Chile ou Independente de Medellín, eles que vão fazer o jogo C4, enfrentam o jogo C5, que aí é Tajeres ou São Paulo. Não tem mais nenhuma terceira fase, não é, Vitão? Não, aí depois é a fase de Já grupos. é fase de grupos direto. Então vamos colocar o grupo A, porque no grupo A é onde pode entrar o São Paulo. Sim. E aí, se o São Paulo entrar, é o grupo da morte, não é? Acaba sendo o grupo da morte. Aí nós temos aí 4 Libertadores do River, 2 do Inter e 3 do São Paulo. É um famoso grupo da morte. Para o São Paulo custou caro não ter classificado em quarto lugar e teve oportunidades, né? Dependeu de si mesmo. Tá? Custou caro para o São Paulo então, isso. Aí a gente colocou então, os 3 primeiros são as equipes garantidas, River Plate, atual campeão, Inter de Porto Alegre e o Alianza Lima. Essas são equipes que estão garantidas. E essas 4 equipes que estão na última linha são as equipes que podem entrar nesse grupo. Então, se o São Paulo ganhar, como o Cláudio já falou, aí são 7 títulos, né, num grupo só. São 2 do River. 9 títulos. 9. 3 do São Paulo, 2 do Inter e 4 do River. 9 títulos. Então, um grupo com 9 títulos. E só 2 vão classificar, né? Exato. Grupo B, aí é o grupo, se o outro é o grupo da morte, esse é o grupo da vida, Sim. do Cruzeiro, cabeça de chave. Esse grupo já está definido, não depende de pré-libertadores. Cruzeiro, Emelec, Huracan e Deportivo Lara da Lara Venezuela. Time, grupo fácil, Grupo né? fácil, Acho que Cruzeiro classifica. sem e muitas dificuldades. Huracan? Talvez, Huracão, Emelec também é uma equipe. No grupo A, quem você acha que vai classificar? A gente não falou, vamos falar. Olha, o grupo A tem o River Plate, que vai manter um elenco. O Inter fez um bom campeonato brasileiro. Eu acho que passa, se o São Paulo chegar. São Paulo A gente aqui está em consenso que o São Paulo chega. tem grandes possibilidades. O São Paulo, de todos esses times que estão aí, é o favorito, Então, tem tradição na Supondo Libertadores. que o São Paulo chegue, eu acho que o River fica fora. Eu acho. São Paulo e vai Inter depender classificam. muito também, né, de como como os jogos vão ser em fevereiro, como esses elencos vão estar, E né? o São porque Paulo já vai ter jogado, então já vai ter uma interação, Sim. né, um entrosamento maior. Mas aí o grupo B, então, Cruzeiro e Huracan. Cruzeiro e Huracan, talvez. Acho que é Cruzeiro e Huracan classificados. Grupo C, Vitão, vamos lá. Aí é um grupo que não tem brasileiros, é um grupo que já está fechado. Olímpia do Paraguai, tricampeão. Sporting Cristal do Peru, Godoy Cruz da Argentina e Universidade Concepción do Chile. Eu acho que vai passar o Olímpia. Sim. E o Godoy Cruz, eu acho que fez um bom campeonato argentino na última temporada, pode ser um... Eu ia falar o Sporting Cristal, mas eu fico com você então. Godoy Cruz. E o Concepción acho que vai ser o saco de pancada do grupo. O pessoal vai pro Chile passear. E no grupo D, aí já é um grupo que tem brasileiro, é um grupo difícil. Sim. Peñarol do Uruguai, tradicionalíssimo. Atual campeão uruguaio. Flamengo, LDU do Equador e San José da Bolívia. Esse foi o time também, um dos últimos a entrar na Libertadores. Parada dura pro Flamengo. Parada dura pro Flamengo, mas o Flamengo tem um elenco melhor aí, acho que... Você acha que classifica? Classifica, acredito que classifica em primeiro lugar. E a disputa pela segunda vaga fica entre Peñarol e LDU. Sim, e o San José também, o pessoal vai pra Bolívia pra ganhar a saldo de gols, né? Exato. Vai ser a diferença do grupo vai ser essa. Quem ganhar mais San José passa. Eu acho que vai passar Flamengo e Peñarol. E a LDU joga na altitude também. Altitude. Então difícil. O Flamengo pegou grupos difíceis, né? Sim. Grupo difícil, desculpa. Grupo E, virando a página. Aí é um grupo também que pode entrar um brasileiro. Então tem Nacional do Uruguai, Cerro Porteño do Paraguai e o Zamora da Venezuela. E aí essa linha de baixo são 5 times que podem avançar. Eu acho também que o Atlético Mineiro é o favorito desses Também, 5. é o melhor elenco. Mas só lembrando, que já entram 2 times uruguaios, Danúbio e Defensor na última linha. Isso. Se entrarem, se juntam ao Nacional e aí ficariam 2 uruguaios, aí o bicho ia pegar, né? Aí sim, aí é um grupo... Aí dá morte, mas no mau sentido, né? Porque uma disputa... Vai ser uma disputa ferrenha. Exatamente, mas supondo que o Atlético passe... O Atlético fica favorito. Eu acho que classifica Atlético e Nacional. Também. Embora o Cerro Porteño também... Vai complicar, né? Vai complicar. É sempre difícil jogar com o Cerro Porteño lá no estádio deles em Assunção, Defensores del Chaco. Virando a página, grupo F, aí é o grupo do atual campeão brasileiro, também favorito do grupo. Palmeiras, São Lourenço, time argentino, Júnior Barranquilla, da Colômbia, que perdeu a final da Sul-Americana para o Atlético Paranaense, mas ganhou o campeonato colombiano. Por isso está aí direto na fase de grupos.
E aí, 5 equipes que podem ocupar, que vão brigar por essa última vaga. Eu acho que o Nacional talvez seja o mais forte desses 5 que estão embaixo. Universidade de Chile também, de Chile. que é uma equipe tradicional, também pode surpreender. Não Então- é aquela Universidade de Chile do Jorge Sampaoli, mas Então, vamos supor que ela chegue. Eu acho que não classifica. Qualquer um dos que chegarem aí, eu acho que não classifica. o Palmeiras é o grande favorito do grupo. Sim. O São Lourenço não está bem no Campeonato Argentino. É uma equipe tradicional, mas não vem desempenhando bem no Campeonato Argentino. Mas a temporada começa na Libertadores, vai começar agora em fevereiro, então pode ser que esses times se reforcem. E o Júnior Barranquilla, que fez uma boa Sul-Americana, se não perder jogadores, pode... E eu acho também. Então, Palmeiras e São Lourenço, por enquanto, favoritos. Grupo G, aí, Boca Juniors, Atlético, que agora tem H, é o Atlético Paranaense, então vai ser escrito diferente. Jorge Wilstermann da Bolívia e o Tolima da Colômbia. Parada dura pro Atlético. Mas acho que Boca Passa. e Atlético. Boca e Atlético? Boca Tá, e tô com Atlético. você. Boca, nessa ordem mesmo. É, né? Boca e em primeiro, Atlético. Atlético em segundo. Grupo H, o grupo que tem brasileiro, é o último grupo. Grêmio, Universidade Católica do Chile, Rosário Central da Argentina. E aí são 5 times Acho que o que Atlético podem Nacional chegar. é o favorito aí. Também colocaria o Atlético Nacional e o The Strongest, mas eu acho que fica o Atlético Nacional. Supondo que o Atlético Nacional chegue nesse grupo, também acho que não classifica. Acho que é o Grêmio, Sinceramente, eu acho que não o classifica. Rosário Central é uma boa Eu equipe. ia falar isso. Eu ia falar Grêmio e Rosário Central. Grêmio e Independente Rosário de quem Central. chegue lá. Mas se o The Strongest chegar, o Grêmio vai ter que jogar na altitude, né? É. E assim, se o Lagoaíra chegar, o Grêmio vai ter que ir pra Venezuela. Então é um grupo que pode ficar complicado pro Grêmio, né? Sim, Ir pra Colômbia. Porque até agora tá perto, né? tá perto. Chile e Argentina, né? São distâncias curtas, né? Talvez Sim. o Atlético Nacional e Medellín já é uma viagem um pouco mais se chegar longa. o Libertad do Paraguai também fica um grupo perto, Fica né? pertinho ali. O Grêmio vai ser fácil. Não é um grupo difícil pro Grêmio, não. Também acho. O Grêmio é favorito. Agora a briga maior vai ser para a segunda colocação. Então, esses são os 8 grupos da Libertadores. E agora fica um momento triste, né? Porque a gente vai ter que se despedir. O último última programa do despedida ano. Mas 2019 a WTV vai vir muito forte, bastante novidade. A gente está se profissionalizando cada vez mais. O elenco tá forte. O elenco tá forte, né? Então, O nosso mercadão aqui da WTV, nós estamos com muitas contratações e esperamos vocês. Agora, eu acho que o Vitão acabou de falar que esse talvez seja o último programa ao vivo da emissora no ano, né? A gente continua exibindo a nossa programação, mas tudo gravado. Ao vivo, acho que talvez hoje seja o último. Então, eu vou tomar a liberdade, Vitor, em nome da equipe, para agradecer a sua audiência nesse ano de 2018 e esperar continuar com ela em 2019. Nós realmente estamos preparando muita coisa, tem muita coisa boa em 2019 para vocês. E é isso, continua com a gente precisa disso, né? O Cláudio está chegando agora, mas já entendeu o espírito da TV, como é que funciona. A gente precisa de vocês, todos os programas no Face, depois vão pro YouTube, vocês podem ficar assistindo. Se der saudade de você, da gente nessas férias prolongadas, né, nesse final de ano, corre lá pro YouTube, assiste a gente, né? O Clóvis com essa camisa fantástica da Holanda, né, sempre dando aulas de história, geografia. É o último programa do ano. Desejar um bom 2019 para todos nós e agradecer a audiência, agradecer a equipe toda que me acolheu muito bem, né? Me sinto como se estivesse aqui há muitos anos. É isso aí. Um bom 2019 para todos nós, um grande abraço e ano que vem viremos com força total. É isso aí, muito esporte 2019, a gente volta na segunda semana de janeiro, então fica ligado, a gente vai logicamente continuar informando no Face, mas um Feliz Natal a todos, Natal já é semana que vem, né? Já um semana bom que vem. final de ano a todos, boas festas, né? Boas festas, muita paz, muita saúde, não briguem, passem em paz com a família e até 2019, gente, falou! Falou, grande abraço!